Graças e paz, irmãos. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje é o nosso último estudo dentro do livro do Apocalipse, mas diretamente no livro do Apocalipse. Depois aí de praticamente 10 meses estudando o livro, nós começamos em mês 9 do ano passado. Tivemos uma pausa no meio, acho que de 1 ou 2 meses, no final do ano passado para o início desse. E estamos aqui depois de 33 estudos dentro do livro. Graças a Deus por isso, porque Ele nos sustentou, Ele nos deu graça, nos permitiu chegar vivos ao final do livro do Apocalipse. Ninguém morreu, ninguém foi arrebatado ainda, né? Tá todo mundo aqui. Glória a Deus pela vida dos irmãos também, que insistiram em permanecer, em participar. Eu creio que, no mínimo, nós fomos instigados a buscar um pouco mais, a entender um pouco mais, a nos aprofundarmos um pouco mais naquilo que a palavra tem a nos dizer, a nos ensinar. E nós somos também instigados a nos desafiarmos um pouco mais. Diante da complexidade do livro, do Apocalipse, nós percebemos a nossa pequenez diante do texto bíblico, diante da palavra de Deus, diante daquilo que o próprio Deus tem a nos dizer, a nos ensinar. Nós percebemos o quão pequenos nós somos diante do nosso Deus, podendo observar tudo aquilo que Ele já fez, que Ele tem feito, que Ele ainda vai fazer, conforme o tempo vai se afunilando, os dias vão chegando ao fim. Nós percebemos o quão pequenos nós somos e o quão grande Deus é. Nós percebemos a soberania dEle, a majestade dEle, a maneira como Ele tem conduzido a história da humanidade, a maneira como Ele tem cuidado de nós, nos guiado no decorrer da nossa caminhada. Apesar dos altos e baixos que nós sofremos no decorrer das nossas vidas cristãs, nós estamos aqui ainda, nós permanecemos, nós temos perseverado na nossa fé e, sem dúvida alguma, nós seremos coroados naquele grande dia, para a honra e glória do Senhor. Amém? Hoje nós falaremos então sobre o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém, certo? Bom, irmãos, quando nós então pensamos no novo céu, na nova terra, nós estamos diante de uma realidade que é claramente explicada, ensinada na Bíblia, tá? É uma doutrina que está presente desde o Antigo até o Novo Testamento. E apesar de nós termos muitas dúvidas sobre isso, nós também temos muitas referências bíblicas falando sobre o novo céu e nova terra. Claro que muitos detalhes que talvez nós tenhamos dúvidas e curiosidades de saber sobre como será, só serão esclarecidos definitivamente mesmo quando nós estivermos diante do Senhor e diante deste dia, certo? Quando que acontecerá, então, o surgimento aí do novo céu e da nova terra? Nós podemos dizer que o estado eterno, com o novo céu e a nova terra, ele terá início após o juízo final, certo? Por conta do juízo final, depois virá novo céu e nova terra. Quando todos os homens forem julgados, os ímpios então serão destinados ao inferno, ao lago de fogo, com uma condenação eterna, enquanto os santos, os salvos em Jesus, viverão então e reinarão com Deus eternamente no novo céu e na nova terra, tá? O apóstolo João, ele vai descrever esse momento da seguinte forma: Apocalipse 21, versículo 1. Ele diz assim: "E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe." Então veja, como que será criado esse novo céu e essa nova terra? Vamos lá.
E esse aqui talvez seja o primeiro ponto aqui que levante uma certa discussão aí, uma certa dúvida entre os estudiosos do Apocalipse. Primeiro vale aqui ressaltar que essa expressão novo céu e nova terra, ela deve ser entendida como algo que atinge todo o universo, tá? É algo que é usado para se referir ao mundo em sua totalidade, não apenas a um lugar só específico, certo? E sobre essas discussões, então, acerca de como será a criação do novo céu e da nova terra, alguns vão acreditar que o universo atual que nós vivemos, ele será destruído, certo? No sentido de deixar de existir mesmo, que ele acabará e que então Deus criará um novo céu e uma nova terra, tudo novo, sem continuidade deste universo. Outros estudiosos, eles vão defender que esse universo atual ao qual nós estamos, que nós vivemos, ele será renovado, ao invés de ser destruído, certo? Para eles será uma transformação profunda daquilo que nós conhecemos hoje aqui como universo, como mundo. Isso vai refletir a criação, certo, de Deus, isso vai ser transformado, renovado, mas ainda assim será uma continuidade deste universo. Particularmente, irmãos, eu entendo que existe base bíblica o suficiente aqui para nos mostrar que acontecerá, então, uma renovação, e não uma criação de algo novo, completamente destruído um mundo e outro mundo feito, refeito, né, novamente. Então eu entendo que acontecerá sim uma renovação deste universo. Por exemplo, se nós considerarmos aí o próprio versículo que nós lemos, do versículo 1 do capítulo 21 do Apocalipse, o termo grego que é utilizado aí para descrever novo céu e nova terra, ele expressa a ideia de um novo mundo e não de um outro mundo. Existe diferença em nós pensarmos em algo novo, renovado, né, um mundo renovado e um outro mundo diferente, ok? São coisas diferentes aí. E esse mesmo termo, que ele é utilizado lá em 2 Pedro 3, versículo 13, é o termo que se chama kainos, que significa justamente algo novo em qualidade, certo? Se fosse algo novo em origem, sem uma base anterior, o termo que seria usado não seria o kainos, seria o neos, certo? O termo neos é para traduzir algo novo em origem, com uma origem nova. O termo kainos, que é o termo que aparece aqui no Apocalipse, para descrever novo céu, nova terra, está se referindo a algo novo em qualidade, com uma qualidade nova, não com uma origem nova, certo? Então existe essa diferença. Quando nós lemos a carta aos Romanos, né, o apóstolo Paulo ele vai dizer que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. É o que diz Romanos 8, versículo 19. Paulo ele continua explicando ali que essa expectativa, então, ela se dá pelo fato de que a criação será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. É o que diz o versículo 21, depois ali, ainda do capítulo 8. Então, o que Paulo está dizendo ali é que a criação atual, né, como nós conhecemos, como nós somos, ela será libertada dos efeitos do pecado. Por isso ela será renovada. E não que uma nova criação será estabelecida. Nós, criação de Deus, que fomos afetados e atingidos pelo pecado, teremos as nossas vidas transformadas, renovadas. O pecado já não mais terá parte conosco. Portanto, todos os efeitos do pecado em nós, no homem, já não existirão mais, certo? Por fim, eu também entendo que a aniquilação deste universo, o fim deste universo, né, pensar que esse universo será completamente destruído e acabado, poderia representar também uma certa vitória de Satanás perante Deus, né? Justamente porque ele teria conseguido corromper esse mundo de tal forma, de uma maneira tão irreversível, que a criação de Deus original, ela precisaria ser refeita, não apenas transformada, certo? Então, entender que
esse universo atual, ele passará por uma renovação, além de ser a doutrina bíblica mais coerente aqui sobre o assunto, também demonstra um pouco mais daquilo que é a soberania de Deus sobre nós. Entender que Deus nos pega da maneira caída, destruída, apodrecida que nós estamos, ainda nesta matéria, se nós pensarmos na nossa vida hoje, o que nós éramos antes de sermos crentes alcançados pela graça e o que somos hoje, pensar que Deus não nos tirou o nosso corpo e deu um novo. Não, Ele nos transformou, Ele nos mudou, Ele nos fez morrer sim e nascer de novo em quem nós éramos, mas isso é uma transformação que acontece, não é no sentido literal que nós morremos e nascemos de novo, ok? Então, eu acho que toda a maneira como Deus vem desenvolvendo, né, as suas obras, desde quando Ele nos criou, desde quando Ele fez toda a criação, né, demonstra que essa transformação, essa renovação acontecerá também aqui, neste momento do novo céu e da nova terra, tá? Como será então o novo céu e a nova terra? Muita gente vem administrando uma ideia em relação ao novo céu e a nova terra que talvez seja um pouco equivocada, né? Pensando que seja um paraíso espiritual apenas, tá? E essa ideia ela foi muito propagada durante o período da Idade Média, né? Onde eles entendiam que o paraíso futuro ele sempre deveria ser retratado como um lugar celestial, entre nuvens, onde as pessoas estavam ali vestidas de branco, ficariam flutuando sobre os ares, né? E talvez nós tenhamos um pouco dessa ideia também, em algum momento. A gente olha para o céu e começa a imaginar como vai ser o céu e a gente se vê ali, né, como anjos, sobrevoando as nuvens e tudo mais, né? Só que, até mesmo dentro das igrejas, nós vemos que muitos cristãos também entendem dessa maneira, tá? Só que nós precisamos dizer primeiro que hoje, quando um cristão morre, né, a sua alma ela já está com Deus, na morada eterna, ao lado dele. Ou seja, no céu, tá? Um lugar de descanso para a sua vida terrena, enquanto ele aguarda a ressurreição do seu corpo, ok? Só que na eternidade, todos nós já teremos os nossos corpos ressurretos, glorificados. Ou seja, nós não seremos apenas almas diante do Senhor. Na verdade, nós podemos dizer com segurança aqui que nós viveremos nos céus, verdadeiramente. Desde que nós entendamos aqui que será o céu no seu estado eterno. Ok? Ao contrário do que acontece hoje. Quando um salvo morre, ele está com Deus, já no céu, mas em seu estado intermediário. A sua alma está com o Pai, já desfrutando ali, gozando das alegrias de estar ao lado de Deus. Mas somente quando o seu corpo ressurreto, né, ressurge ali dos mortos, é que então ele passa para o estado eterno, novo céu, nova terra. Né, isso acontecerá depois do juízo final. Então a doutrina bíblica, irmãos, é de que haverá uma nova terra na qual nós passaremos a eternidade, vivendo em corpo, com nossos corpos glorificados, desfrutando então das belezas deste mundo transformado, renovado por Deus. O fato da Bíblia se referir a esse novo lar aqui como novo céu, nova terra, é justamente porque Deus, o próprio Deus, habitará conosco. Ou seja, esse lugar também será o lugar da habitação do próprio Deus. Não só nós, mas o próprio Deus estará ali. Né? Não existirá uma separação, então, entre céu, morada de Deus, e a terra. Ou seja, ambos serão uma coisa só. Haverá uma fusão ali. A morada de Deus será a nossa morada. Nós estaremos juntos, vivendo, então, em um só lugar, todos juntos. Ok? Então, a nova terra será o céu, e o céu será essa nova terra. Nós juntos, habitando neste mesmo lugar, nós também habitaremos no céu, ok? Claro que existem alguns mistérios aqui em relação a como tudo isso vai acontecer, né? De que maneira isso na prática vai acontecer, tá? Mas nós sabemos que esse dia chegará e que nós estaremos ao lado de Deus neste lugar
e como ele vai fazer, pouco importa, né? O que importa é que nós estaremos lá, ok? Quais são as referências que nós temos, então, sobre novo céu e nova terra? Praticamente, irmãos, em todas as descrições desse futuro glorioso que nos aguarda, elas vão aparecer de forma figurada, né, com muitos símbolos, onde uma realidade que é indescritível à nossa compreensão, ela é nos apresentada através de símbolos, para que nós possamos tentar entender de forma melhor, de forma mais prática, né? Em muitas dessas passagens também, existe a ocorrência de profecias de múltipla referência, que nós já citamos, que são profecias que já aconteceram, mas que ainda acontecerão novamente em um outro período, que não são profecias específicas para um período só, né? Profecias de múltipla referência, elas revelam coisas que já se cumpriram em uma determinada situação, mas que ainda se cumprirão novamente em outras determinadas situações. Então nós entendemos que muitas profecias, elas já tiveram um cumprimento primário na história. Elas já aconteceram ao povo hebreu, né? Mas que também se cumprem no tempo presente com a igreja de Cristo e ainda se cumprirão posteriormente também, tá? Elas apontam também para um momento futuro, onde elas serão plenamente cumpridas. É sempre aquela questão de nós pensarmos no já e ainda não. Nós já desfrutamos de algumas coisas, mas ainda não desfrutamos delas na sua plenitude, na sua totalidade, ok? Então, em relação a esse cumprimento futuro, uns vão defender que essas promessas se cumprirão durante o reino milenar, literal, de Cristo, né, futuro aqui na Terra, ainda nessa velha Terra, e outros vão defender que essas promessas terão o seu cumprimento final no novo céu e na nova terra. Ou seja, não durarão apenas aqueles 7 anos, ou aqueles 1000 anos ali do milênio, no caso, né? Mas sim por toda a eternidade. Se nós entendermos que a doutrina bíblica que ela aponta para o novo céu e a nova terra como lugar onde as promessas e os propósitos de Deus serão plenamente cumpridos, então nós entendemos que em toda a Escritura esse lugar maravilhoso ele é mencionado de alguma forma então, ok? Por exemplo, se nós pensarmos na promessa feita a Abraão, lá em Gênesis 17, versículo 8. Deus garantiu a Abraão entregar a ele, né, e a sua descendência a terra de Canaã, ok? Então nós podemos entender, nós podemos dizer aqui que a terra de Canaã, ela foi um tipo de símbolo que apontava sobre o futuro, ok? Sobre a nova terra, sobre o novo céu e a nova terra que ainda estava por vir. É isso que o autor aos Hebreus, por exemplo, ele vai nos dizer quando ele escreveu que Abraão, pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Então, nós vimos ali a promessa sendo feita a Abraão e a sua descendência sobre conseguirem conquistar a terra de Canaã, ok? Mas trazendo para a nossa realidade hoje, nós pensamos nessa terra também que nos é prometida, que nós alcançaremos lá, cujo arquiteto e edificador é o próprio Deus. Então, sobre essa cidade que tem alicerces, a qual eles esperavam ali, o mesmo capítulo 11 de Hebreus vai mostrar que não se tratava de uma cidade terrena, que está aqui neste mundo, mas uma cidade celestial, que se encontra na nova terra, neste novo lugar. Então eles entendiam que a promessa de Deus, ela transcendia Canaã, a Canaã terrena, ok? Eles buscavam uma pátria, ou seja, a pátria celestial, uma cidade a qual o próprio Deus preparou, é o que vai dizer depois do versículo 16, diz também lá em João capítulo 14, versículo 2, né? Então, quando nós consideramos essa promessa feita aqui em Gênesis 17, versículo 8, para Abraão, e nós interpretamos ela à luz de passagens do Novo Testamento, por exemplo, como essa de Hebreus, nós vamos entender que nós também somos herdeiros dessa promessa em relação ao novo céu e à nova terra, porque em Cristo nós somos essa descendência de Abraão,
ok? Então é algo que está reservado também a nós. No Antigo Testamento, as passagens mais conhecidas, mais claras aí sobre Novo Céu e Nova Terra, elas estão lá no livro de Isaías, capítulo 65, capítulo 66, por exemplo. E aqui no Novo Testamento, Romanos 8, 2 Pedro 3, Apocalipse 21 e 22, que nós estamos vendo hoje, que vão ser as principais referências aqui sobre o Novo Céu e Nova Terra. Então, considerando todas essas referências, irmãos, nós podemos entender, então, que o Novo Céu e a Nova Terra será um lugar de glória, um lugar de paz, né, um lugar onde toda a criação ela estará reunida ali, restaurada, livre da maldição do pecado, onde haverá abundância de recursos, onde nós poderemos desfrutar de todas as bênçãos celestiais, de todas as alegrias que estão reservadas para nós nesse momento. Não existirá mais morte, não existirá tristeza, dor, lembranças ruins, né, que geram sentimentos ruins. Será um lugar marcado por justiça e principalmente será a eterna habitação de Deus juntamente com o seu povo. Amém? Como será então que nós viveremos no novo céu e na nova terra? Como nós já vimos, nós não devemos imaginar as nossas vidas neste lugar de forma exclusivamente espiritualizada, tá? Como se fosse uma realidade exclusivamente espiritual, flutuando entre as nuvens, né? Cantando durante toda a eternidade, sem fazer mais nada ali, só como aquele coral bonito. Não é só sobre isso, tá? Existe muita curiosidade, né? Eu já vi pessoas perguntando várias coisas. O que nós vamos fazer no céu? Porque parece ser chato ficar lá parado sem fazer nada, só cantando, cantando, cantando o tempo inteiro, né? Então tem gente que tem muitas dúvidas. Será que nós vamos viver normal lá? Vai ser uma vida como a gente tem hoje? Né? A gente vai poder praticar esportes, vai ter tecnologia, vai ter internet no céu. O que nós vamos fazer lá, será, né? Será que nós vamos estar muito ocupados com muitas coisas? Só que são dúvidas muito específicas, né, irmãos? E para essas dúvidas específicas assim, vamos esperar chegar o momento, né? Até porque a Bíblia ela não nos dá base nenhuma para nós imaginarmos o que será esse momento. Ela nos dá base, sim, para nós entendermos aquilo que de fato importa sobre este momento, ok? E o que nós entendemos, então, principalmente no capítulo 21 aí, nós entendemos que a igreja de Cristo, ela reinará durante toda a eternidade. Ou seja, na nova terra nós desfrutaremos então dessa comunhão eterna com o povo de Deus, com os nossos irmãos e com o próprio Deus. Então, certamente essa é a característica e a dádiva mais maravilhosa da nossa vida futura, certo? Isso é o que deve nos encher de esperança, de desejo por estar neste lugar. É estar face a face do nosso Deus. Então, na nova terra, não haverá mais lágrimas, sofrimento, nem morte. Todas essas coisas já serão passadas. Na nova terra também nós estaremos unidos com o povo de Deus, juntos, numa única família, em comunhão. Lá nós poderemos conviver durante toda a eternidade com os nossos amigos, os nossos entes queridos. Nós estaremos junto com o Senhor, nós estaremos junto com todos esses grandes personagens da Bíblia que nós temos estudado durante todos os nossos anos de vida cristã. Nós estaremos com os profetas, nós estaremos com os apóstolos, nós teremos a oportunidade de ver todos eles lá. Nós teremos muitas surpresas também, de ver pessoas que nós não imaginaríamos ver, certo? Surpresas boas, claro, porque até nós entramos um pouquinho nessa discussão aqui na semana passada, né, sobre se nós vamos reconhecer, se nós não vamos reconhecer as pessoas e tudo mais. Mas como nós entendemos que nós estaremos com os nossos corpos transformados, renovados, e não haverá mais espaço em nós para tristeza, dor, angústias, sentimentos ruins, as lembranças que nós teremos serão lembranças boas, que lembranças ruins jamais se sobreporão àquilo que é bom. Jamais, jamais, certo? Então, o que nós vemos também o texto bíblico nos dizer, aí no versículo
3 de Apocalipse 22 é que na nova terra nós teremos algumas ocupações, tá? Lá é dito que os servos de Deus os servirão, ok? Obviamente que lá nós descansaremos, mas nós não seremos ociosos, nós não ficaremos à toa nos céus, tá? Nós seremos poupados do nosso cansaço, logicamente, mas não do nosso serviço. Os servos de Deus o servirão, tá? Só que esse serviço será um trabalho glorioso, um trabalho prazeroso, justamente porque nós estaremos servindo diretamente ali, face a face, o nosso Senhor. E nisso nós encontraremos o nosso refrigério. Ainda no texto de Apocalipse, nós lemos que na eternidade nós contemplaremos Deus face a face, é o que diz o versículo 4 do capítulo 22. E com toda certeza absoluta, irmãos, esse é o ponto alto da descrição da nossa vida futura, certo? Nós estaremos face a face com o Senhor. Nós finalmente o veremos como Ele é, né? Como diz 1 João 3,2. Então, não tem como, irmãos, nós imaginarmos uma vida nos céus, uma vida eterna ao lado de Deus, sem pensarmos no quão grande será o momento em que nós veremos o nosso Senhor face a face. Eu acredito que todos nós, ao pensarmos no céu, e no momento que nós estivermos lá, obviamente, enquanto nós estamos aqui, quando bate a saudade de alguém que nós amamos, nós pensamos, eu quero muito ver essa pessoa lá no céu. Mas eu tenho certeza que quando você para pensar na possibilidade, faça esse exercício nesse momento, pare para pensar na possibilidade de encontrar com o próprio Deus, com o nosso Senhor, aquele que nos possibilita estar ali naquele lugar, vê-lo face a face, todo o resto desaparece. Acho que nós não conseguimos mais imaginar ou desejar ver qualquer coisa, ver as ruas de ouro, né, o rio, o grande rio que está ali, de águas cristalinas, as pessoas que nós amamos, os apóstolos, né, os profetas, enfim, isso tudo vira segundo plano, porque justamente nós estaremos diante da face do nosso Mestre querido. Nós estaremos diante da face do Senhor. E nada é maior do que isso, do que nenhum prazer que nós temos será maior do que este, tá? Aqui vale ressaltar também que a nossa vida na nova terra, ela será diferente, né? E muito superior, infinitamente superior ao que foi proposto a viver ali por Adão no Jardim do Éden, por exemplo. Antes da queda, nós sabemos que Deus, ele descia para a terra para conversar com Adão, por exemplo. Só que perceba que ainda existia uma certa distância entre Deus e o homem ali. Deus descia em momentos específicos para conversar com seu filho, com sua criatura ali. Então, ainda existia essa distância. No novo céu e na nova terra, não haverá mais essa distância. Nós habitaremos exatamente no mesmo lugar do nosso Deus. Nós estaremos todos juntos ali. Então, essa distância não existirá mais. Será eternidade, a eternidade, todos os momentos, nós estaremos ao lado do nosso Senhor. Além de nós servirmos a Deus ali no novo céu e na nova terra, nós também reinaremos com Ele pelos séculos dos séculos. É o que diz o versículo 5 do capítulo 22 de Apocalipse. Nós seremos servos e reis, mas nós só seremos capazes de desfrutar disso pela graça de Deus que nos alcançou, tá? Outro aspecto interessante que a Bíblia nos esclarece sobre esse momento é que quando os salvos eles estiverem com os seus corpos glorificados, vivendo nessa nova terra, eles não mais se casarão, né? Pelo menos nesse ponto específico aqui, então, nós nos tornaremos parecidos com os anjos, é o que diz Mateus 22:30. Se não haverão mais casamentos, então não haverão mais também nascimentos.
né? E isso porque não haverão mais mortes. Se não haverão mais mortes, então não há necessidade mais de reprodução, ok? Então, neste ponto aqui, é algo que também não acontecerá mais, certo? Qual que será, uma outra dúvida que surge, né? Qual será o papel dos anjos no novo céu e na nova terra? Como eles se relacionarão com a igreja? E sobre isso, irmãos, a Bíblia não fala nada sobre essa relação. Praticamente nada, né? Só que, ao que nos parece, a relação entre anjos e os salvos, ela permanecerá como ela é atualmente, certo? Os anjos, eles, como diz Hebreus 1,14, são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação, ok? Então, considerando algumas passagens bíblicas, eu creio que não há muitas dúvidas de que os salvos, eles permanecerão sempre mais exaltados do que os anjos diante do Senhor, né? Segundo 1 Coríntios ali, capítulo 6, versículo 3, o próprio Apocalipse, lá no capítulo 5, versículo 11, também vai deixar isso claro para nós. Além disso, também é certo que o relacionamento entre anjos e a igreja será de grande união, né? Todos estaremos ali em grande união, juntos, no mesmo objetivo ali de adorar a Deus por toda a eternidade, certo? Como será, outra dúvida, né, que nós temos bastante aí sobre isso, como será o nosso corpo no novo céu e na nova terra, tá? Nós também não temos aqui muitos detalhes sobre isso na Bíblia, mas com certeza o texto do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele vai nos esclarecer um pouco aí sobre isso. Abre lá sua Bíblia em 1 Coríntios 15, dos versículos 50 ao 54. Vamos ler rapidinho aí. 1 Coríntios 15, do 50 ao 54. Com isto, quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas seremos transformados num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. É preciso nós notarmos aqui, irmãos, que o texto ele não explica a composição física do corpo, né, do corpo glorificado aqui. Ele apenas vai enfatizar aqui que nós seremos imortais e incorruptíveis, ou seja, não haverá mais nada que nos deixe debilitados, que fira a nossa saúde. Glória a Deus por isso. Amém? Né? Nada mais vai nos atormentar. Aquela dorzinha que você sente hoje, você não vai sentir mais. Ou aquela dorzona. Glória a Deus, né? As caras de dor já entrega assim as dores de todo mundo, né? Ei, lasqueira, hein? Dores físicas, dores emocionais, psicológicas, nada disso vai existir mais, irmãos. Aos Filipenses também, o mesmo Paulo vai ensinar que o corpo ressurreto será semelhante ao corpo glorioso de Cristo ressuscitado. Se nós nos lembrarmos, irmãos, das aparições de Cristo, por exemplo, aos discípulos, ele mostra as suas mãos ainda com a marca dos cravos. Então, isso nos faz entender que o seu corpo ressuscitado, glorificado, ainda tinha características de um corpo humano, certo? Porque ele tinha mãos e pés, e ali viram ali as marcas dos cravos em suas mãos. Ok? Então, isso nos faz refletir que o corpo glorificado de Deus era um corpo parecido com o corpo humano, que ele tinha características humanas, certo? Então, nós podemos entender que este corpo, assim como este mundo, será renovado, ok? Será transformado do que ele é. Nós não receberemos um corpo novo.
Tanto que é o nosso próprio corpo que vai ressuscitar. Perceba que se houvesse a necessidade de nós recebermos novos corpos, não haveria necessidade, então, dos corpos serem ressuscitados. Certo? Então, aquele corpo criado, desenvolvido pelo próprio Deus, ele será renovado, transformado. E dele já não haverá mais nele corrupção, não haverá mais nele pecado. Por isso que não haverá dor, por isso que não haverá doenças. Porque tudo isso é uma causa, uma consequência do pecado que habita em nós. É mais uma das coisas que nos faz entender que o novo céu e a nova terra será uma renovação deste mundo também. Porque é assim como nós somos, este mundo também é parte da criação de Deus. E ele não criará um mundo novo, mas ele renovará este mundo, ok? Transformará este mundo. Qual que é a promessa, então, que nós crentes, qual é a promessa que o cristão tem do novo céu e da nova terra, irmãos? A doutrina bíblica sobre o novo céu e a nova terra, ela deve ser algo muito presente na nossa vida diária. Nós precisamos nos lembrar deste lugar, com grande esperança, com grande carinho mesmo, com grande desejo. As promessas sobre esse futuro são promessas de um futuro glorioso, e elas precisam nos confortar enquanto nós ainda vivemos neste mundo. Porque enquanto nós estamos neste mundo, irmãos, nós estamos sujeitos àquilo que este mundo tem a nos mostrar, tem a nos oferecer. E o que este mundo tem a nos oferecer não é nada de muito legal, não é nada de muito bom, de muito prazeroso, tá? Apesar de hoje nós não compreendermos aqui todos os detalhes sobre o estado eterno, né, haverá o dia em que nós pessoalmente não só entenderemos, mas presenciaremos e nós participaremos de todas essas coisas. Então não há dúvida, irmãos, de que o novo céu e a nova terra será algo sem igual, nunca visto antes. Porém, se entre tudo isso, nós entendemos que nada poderá se comparar ao prazer de contemplar a face de Deus. Por mais incrível que seja a ideia de imaginar um mundo ainda mais perfeito, porque apesar dos pesares, apesar das desgraças, apesar das coisas ruins que este mundo tem a nos oferecer, nós olhamos para este mundo e vemos muita beleza neste mundo. Nós olhamos para lugares específicos e vemos beleza, nós vemos a mão de Deus definitivamente desenhando toda a arquitetura deste mundo que nós vivemos. É um mundo lindo, é um mundo perfeito, um mundo cheio de vida, cheio de cor. O que tem de ruim é por causa do homem. O homem é quem estragou, né? Mas a criação de Deus, ela é perfeita. E pensar que o céu, o novo céu, a nova terra será ainda mais perfeito do que isso, é algo que precisa encher o nosso coração de alegria e de esperança. Mas pensar que nós contemplaremos a face de Deus é algo ainda muito maior, muito melhor, muito mais grandioso do que isso. Então, o que nos resta até então é imaginar o dia em que nós estaremos profundamente admirados diante do esplendor da face do nosso Deus. Amém? Então, irmãos, vamos agora falar aí sobre a Nova Jerusalém, tá? Aqui está dentro dessa ideia aí de novo céu e nova terra também. Apesar dela ser citada aqui uma vez no capítulo 3, versículo 12 do Apocalipse, e outras vezes de forma indireta aí no decorrer do livro do Apocalipse, aqui nos capítulos 21 e 22 é onde nós vamos encontrar então uma descrição mais detalhada da Nova Jerusalém. E aí, com certeza, né, vão existir interpretações diferentes sobre essa Nova Jerusalém. Tá? Só que apesar de existir uma grande variedade aí de interpretações sobre isso, principalmente aos detalhes aí, né, descritos no Apocalipse, basicamente elas vão chegar em duas posições aí, centrais, mais defendidas, que são essas que nós vamos ver aqui. Ó. A primeira delas é a interpretação de uma Nova Jerusalém literal. Tá? Então essa interpretação entende que a Nova Jerusalém, do capítulo 21 do Apocalipse, deve ser interpretada de forma literal. Então trata-se de uma cidade mesmo, que é edificada exatamente como está escrito ali no capítulo, tá?
De modo que quando João diz, então, que tem um muro, a medida de 144 côvados, por exemplo, é porque literalmente, nessa interpretação, a cidade possui essa altura aí, tá? Ou quando é dito que a cidade possui 12 portas, é porque ela possui literalmente 12 portas. E também há uma interpretação muito comum dentro dessa posição, dessa Nova Jerusalém literal, que entende uma cidade literal, mas que interpreta aqui os símbolos ainda como símbolos, né? Lê aqui o capítulo 21 de forma simbólica. A outra interpretação é a interpretação simbólica da Nova Jerusalém. E essa interpretação vai entender, então, que essa Nova Jerusalém não deve ser interpretada de forma literal, como uma cidade literalmente edificada ali, construída. Ou seja, a Nova Jerusalém, então, seria o símbolo de algo que está sendo transmitido na revelação presente ali no livro do Apocalipse. Essa interpretação, ela de forma alguma vai entender, irmãos, que a Nova Jerusalém seja algum tipo de fantasia ou de ilusão da cabeça do homem, como alguns dizem. Pelo contrário, ela vai considerar o padrão do livro do Apocalipse, né, a forma como o livro do Apocalipse foi escrito, né, onde existe muita simbologia, muitas analogias ali são usadas, e vai entender que a descrição da Nova Jerusalém obedece também esse padrão de escrita. Se existem muitos símbolos, se a linguagem é simbólica, então a Nova Jerusalém ela se encaixa nessa linguagem simbólica ali também, tá? O que seria então a Nova Jerusalém? Dentre essas duas interpretações aqui, eu considero a interpretação simbólica a mais coerente, né? E é aquela que nós abordamos com um pouco mais de atenção aqui durante todos os nossos estudos, né? Porque essa interpretação ela é natural do próprio livro do Apocalipse, considerando as características aí e os elementos que são descritos aqui no capítulo 21 e 22. O livro do Apocalipse ele vai mostrar que a Nova Jerusalém ela não é apenas uma cidade propriamente dita. Ela é mais do que isso. A Nova Jerusalém ela é a própria noiva de Cristo. E essa interpretação ela fica clara para nós, comparando aí os versículos 9 e 10 do próprio capítulo 21, que diz assim, ó, versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, repleta dos 7 últimos flagelos, e disse-me, vem e mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Perceba que João ele foi convidado aqui pelo anjo para ver a noiva, a esposa do Cordeiro, certo? Se nós interpretarmos isso aqui de forma literal, o que João teria visto então? A noiva, certo? Só que quando nós vamos para o versículo seguinte, versículo 10, diz assim, levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu junto de Deus. Então são particularidades, irmãos, que acontecem bastante no livro do Apocalipse. Por exemplo, lá no capítulo 5, João ele se desespera ali porque não havia ninguém que poderia abrir o livro selado ali, né, com os 7 selos. Então, um dos anciãos se aproxima de João, confortando João, dizendo que o leão da tribo de Judá é digno de desatar os 7 selos. Então, de acordo com esse versículo aqui, se ele for interpretado de forma literal, o que João veria? O leão da tribo de Judá. Mas no versículo 6 do capítulo 5, o que João vê é o cordeiro. Ele não vê o leão. Então é exatamente esse mesmo padrão aqui que se encaixa na narrativa aqui da Nova Jerusalém, tá? Então nós devemos entender que a Nova Jerusalém é a cidade eterna, a cidade santa, o lar da noiva do Cordeiro, mas também a própria noiva, né? De modo que nós não podemos estabelecer aqui uma diferença, uma distinção entre os redimidos, os salvos, os habitantes dessa cidade e a própria cidade, os próprios habitantes, ok? Então, o texto diz que essa cidade ela desce do céu, ou seja, a origem dela está no céu, ela vem de Deus, do próprio Deus. Por quê? Porque ela foi escolhida por Ele, nascida do alto, como resultado da obra transformadora do Espírito Santo. Então, ela é muito mais do que edifícios, do que construções.
Essa cidade se trata de pessoas, ok? Vou te dar um exemplo. A cidade de Monte Azul, ela é construída, certo? Só que ela só existe porque existem pessoas ali, aqui, né? São as pessoas da cidade que formam a cidade, que fazem essa cidade existir. Se aqui dentro deste lugar não existissem pessoas, essa cidade deixaria de existir. Não existiria, ficaria completamente destruída aqui, sem habitação, sem nada, sem vida. Deixaria de existir. É essa mesma questão. É uma cidade, mas são pessoas, ok? Por isso que, ao ser chamado ali, João, para ver a noiva do Cordeiro, ele se depara então com a cidade, ok? A expressão Nova Jerusalém, ela é uma contraposição à velha, a terrena Jerusalém da Palestina, certo? Desde o Antigo Testamento, a igreja ela é chamada de noiva do Cordeiro, e ela é representada pelo símbolo de uma cidade. Lá em Isaías 26 nós vamos ver isso, em Salmos 48 também nós vamos ver isso. Vamos aqui agora entrar então na descrição da Nova Jerusalém aí que o texto faz. A primeira coisa que o texto diz é que a Nova Jerusalém é a cidade santa. Então, ela é revestida da glória de Deus e o seu esplendor se assemelha ao da pedra preciosa. Isso significa, irmãos, que a Nova Jerusalém ela reflete a glória de Deus, ou seja, que a noiva ela reflete a glória do noivo. Ela é santa, ela é a noiva, ao contrário da Babilônia, que é comparada aqui na Bíblia com a grande meretriz, com a grande prostituta. Então há essa distinção, esse contraste aqui entre os dois. Outra coisa, a Nova Jerusalém tem 12 portas, certo? No livro do Apocalipse, o número 12 ele sempre está ligado ao povo de Deus, como nós já vimos aqui algumas vezes, né? Então, nas 12 portas, João viu 12 anjos, 12 anjos, e nas portas também estavam gravados ali os nomes das 12 tribos de Israel. As portas elas são distribuídas em 3 direções, certo? De 3 em 3 em cada direção ali, ok? Então as portas, irmãos, elas vão mostrar que existem muitas possibilidades, muitas oportunidades para se entrar nessa cidade, né? E que os seus habitantes são pessoas que surgem de todas as partes, do mundo todo. Mas os anjos que estão ali postados, cada um em uma porta, no caso, é para mostrar que nem todos podem entrar. As portas estão ali, muitos podem entrar, mas os anjos estão ali controlando a entrada. Os porteiros estão ali, certo? Então, os cidadãos da Babilônia, por exemplo, os admiradores da grande meretriz, eles não podem entrar, né? Porque essa entrada pertence exclusivamente à noiva, certo? Essa é a cidade que é a habitação apenas da igreja, do povo, dos santos, dos redimidos, ao verdadeiro Israel de Deus, os santos da antiga e da nova aliança, certo? Da antiga dispensação e da nova dispensação. A Nova Jerusalém também tem um grande muro, certo? Ao mesmo tempo, então, que essa cidade tem 12 portas, significando que ela está aberta a toda língua, tribo e nação, lembre que são de 3 em 3, uma em cada direção, né? Toda língua, tribo e nação, ok? Então ela tem uma grande muralha, o que significa que ela não é aberta a todos indistintamente. Por isso que Deus não veio para salvar todos. O todos ali significa toda língua, povo e nação. É isso que significa que Deus quer salvar a todos. O desejo de Deus salvar a todos é esse. Porque se Deus quisesse salvar a todos indistintamente, irmãos, Ele salvaria. Ele salvaria, porque Ele é soberano. A salvação vem dEle. E Ele faz da maneira como Ele quer, como Ele bem entende.
Então, quando nós lemos que ele quer salvar a todos, significa que ele quer salvar toda língua, tribo e nação. Mas essa salvação não é indistinta, não é para todos. Por isso que existe um muro cercando essa cidade. Por isso que existem anjos nas portas, protegendo a entrada, controlando a entrada dessa cidade. Então, essa muralha, ela significa segurança, significa proteção, ok? Aí vai dizer que o muro mede 144 côvados, ou seja, 12 vezes 12, mais uma referência ao número que representa simbolicamente aí o povo de Deus. As medidas da cidade simbolizavam a sua associação com as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, ok? Uma figura aí dos santos da antiga dispensação e da nova dispensação. Nós vemos ali também no texto que que na cidade há portas e as portas estão abertas, certo? Versículos 13 e 25. Mas nem todos poderão entrar na cidade, como diz o versículo 27, aliás. Em cada porta tem um anjo e a cidade está cercada por uma muralha. Perceba que é uma cidade muito bem estruturada, muito bem protegida também, ok? Com acesso, muitos acessos, mas com muita proteção também. Essa muralha, irmãos, ela demarca aí a santidade dessa cidade. Ela separa o puro do impuro. Esse muro aqui, ele protege então os que estão do lado de dentro e afasta aqueles que estão do lado de fora. O pecado, ele não pode entrar nessa cidade. Somente os redimidos, os justificados, aqueles que tiveram as suas vestes ali alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Apenas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Somente esses é quem poderão entrar e habitar nessa cidade santa. Somente esses que poderão ultrapassar esse muro, esse grande muro, entrar pelas portas, certo? Outra coisa que vai dizer é que a Nova Jerusalém tem 12 fundamentos. E hoje nós vamos passar um pouquinho do horário, hein? 12 fundamentos, né, com o nome dos 12 apóstolos. Então a Nova Jerusalém, ela está construída sobre o fundamento da verdade, a verdade revelada nas Escrituras através dos apóstolos, a qual Jesus é a pedra angular, como diz 1 Coríntios 3, versículo 11. Então, nessa cidade aqui, os santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, eles estarão unidos, juntos aqui, por isso o nome deles lá, ok? A Nova Jerusalém é medida como um cubo perfeito, é o que diz o versículo 16 do capítulo 21. Essa cidade, ela mede 12 mil estádios, algo em torno de 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura, formando então um cubo aí perfeito. Essa medida, ela não deve ser entendida de forma literal, mas para simbolizar aí toda a plenitude, então, dada à igreja, que é formada pelo povo escolhido de Deus durante toda a história, certo? Apenas esse povo é que poderá entrar nessa cidade. A medida aqui da cidade, essa 2.200 quilômetros de largura, altura e profundidade, aí no caso, é justamente para mostrar a grandiosidade desse lugar, a majestade, como ela é grande e suficiente para receber a todos ali, tá? A Nova Jerusalém é algo aos nossos olhos que é incomparável justamente, irmãos, porque não há nem nunca existiu nenhuma outra cidade com medidas como essa, certo? Dessas dimensões aqui. E outra coisa interessante é que o formato da cidade, esse cubo perfeito, é o mesmo formato do Santo dos Santos, certo? Que é esse cubo perfeito aí, o Santo dos Santos, lá no tabernáculo, no templo também. Um lugar onde apenas o sumo sacerdote podia entrar, certo? Isso mostra então, irmãos, que a Nova Jerusalém é o mais íntimo lugar de comunhão com Deus. É onde o próprio Deus habita. Por que somente o sumo sacerdote podia entrar ali no Santo dos Santos? Porque tamanha era a glória ali da presença de Deus, que somente ele estava habilitado para entrar ali. Então, essa representação aqui, dessas dimensões, desse formato exatamente igual ali ao do templo, né, do Santo dos Santos ali no templo, é justamente para fazer essa referência. Que ali é este lugar onde a glória de Deus está manifestada todo o tempo.
a todo momento. E graças a Deus nós estaremos lá. Amém? Outra coisa que diz sobre a Nova Jerusalém é que vai citar uma praça ali, na Nova Jerusalém, no versículo 21 do capítulo 21. Eu acredito que nenhum de nós já vimos uma praça de ouro puro, certo? Como vidro transparente. A praça é o lugar central da cidade, né? Onde as pessoas se reúnem ali. Na Nova Jerusalém, as 12 portas que estão lá, elas dão entrada para essa praça central ali, que é de ouro puro, como vidro transparente, que como diz o texto. Então, o centro dessa cidade é puro. A partir do momento que entrou ali pelas portas, você está no lugar de pureza total, certo? É um lugar bonito, valioso como ouro, íntegro ali também, né? E transparente como vidro. Ou seja, ali nada estará escondido. Não haverá segredos mais ali. Nada mais estará encoberto. Não haverá mais trevas. Tudo estará sob a grande luz do nosso Deus. Outra coisa que diz, que é algo muito interessante também de nós pensarmos, é que na Nova Jerusalém não há santuário. Isso vai dizer aí no versículo 22 do capítulo 21. João não viu santuário nessa cidade. E certamente esse aqui é o ponto mais alto aqui dessa descrição da Nova Jerusalém. Porque isso significa, irmãos, que essa cidade já é o lugar de comunhão plena com Deus. Não há mais templo, porque o próprio Deus é o seu templo. Ele está ali. Ou seja, a igreja habita em Deus e Deus habita na igreja. Não precisará mais de marcar culto para chegar lá e cultuar a Deus. Né? Os pastores não vão ter que ficar mais preocupados se as pessoas vão ou não vão à igreja. Porque já vai estar tudo ali. Não vai ter mais atraso, né, pastor? Exatamente, não vai ter mais atraso, não vai ter mais nada disso. Nós já estaremos em um grande e eterno culto ao Senhor, servindo, nós estaremos ali servindo ao Senhor da maneira perfeita, irmãos. Da maneira como nós nunca fizemos. Por mais que nós temos entregado as nossas vidas aqui, pelo Senhor, dado o nosso máximo aqui, pelo Senhor, nós nunca alcançaremos a perfeição em servir a Deus. Porque nós sempre estaremos tentados a agir pela nossa própria conquista, para aquele sentimento próprio de realização, de alcançar algo, de ser visto de alguma forma, de ser notado de alguma forma, de ser reconhecido por aquilo que nós estamos fazendo de alguma forma. Ainda que nós falamos, não, é tudo para a glória de Deus. Lá no fundo, irmãos, nós estamos lutando constantemente com o nosso orgulho, com o nosso ego. Nós estamos constantemente lutando com isso. Eu sou uma pessoa que eu nem gosto de receber elogios, justamente por isso. Por quê? Porque é algo que vem para o teu coração, inevitavelmente. E se você não vigiar, você se deixa levar. Você se deixa levar. É muito melhor que as pessoas saibam, reconheçam a nossa luta, a nossa batalha, a nossa entrega, e orem por nós. Para que Deus nos dê força, para que Ele continue nos sustentando, nos protegendo, nos livrando de cair, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Somos pecadores, falhos, seres humanos, né, que estamos aí correndo riscos diários de pecar, de cair. Então nós nunca atingiremos ali a perfeição em servir ao nosso Deus. A manifestação da glória de Deus, então, ela é tão grande nessa cidade eterna, neste lugar, que não há sequer necessidade do sol ou da lua, porque o próprio Cordeiro é a luz deste lugar. Por isso, tanta transparência ali. A glória de Deus, ela não está mais restrita ao santuário, ao templo, né, aos cultos. Ela se manifesta ali em todos os lugares. E hoje nós já podemos desfrutar isso, de certa forma, né? Nós temos pequenas doses ali, pequenas demonstrações da glória de Deus na nossa vida diária. Nós somos agraciados misericordiosamente por Deus
desta maneira enquanto nós ainda estamos aqui. Mas lá não haverá pausa. Lá será glória em cima de glória. Amém? Outra coisa que vai falar então é que na Nova Jerusalém há um rio de água viva. Então a cidade ela tem um rio, certo? Que conforme a descrição aí no versículo 1 do capítulo 22 agora, é um rio que é claro como o cristal, fluindo do trono de Deus, do Cordeiro, que fica ali no meio da praça ali dessa cidade. Então esse rio, irmãos, ele simboliza a vida eterna, a salvação pelo dom da graça soberana de Deus para nós. Então perceba que o rio ele não vem de um lugar qualquer. Ele não brota ali de uma mina. Não, ele vem, ele sai do trono de Deus. Isso significa, irmãos, que a nossa salvação então não vem de qualquer lugar. Ela não vem das nossas obras, ela não vem da nossa capacidade, ela não vem do quanto nós abrimos mão aqui das nossas coisas para seguir a Deus. Ela vem diretamente do trono de Deus, da soberana vontade dele. E ela nos foi dada então através do sangue de Jesus. Outra coisa que vai dizer é que na Nova Jerusalém há um parque com a árvore da vida. O capítulo 22, versículos de 1 a 3 vai dizer isso. Que no meio de sua praça, de uma margem à outra do rio, há a árvore da vida. No original aí, irmãos, o termo grego referente a tanto a árvore da vida quanto ao rio e à praça, eles estão no coletivo. Ou seja, para trazer a ideia de que será mais do que um. Não está no singular. Isso demonstra, então, o caráter abundante. Não quer dizer necessariamente que vai ter mais de um em outros lugares, mas é para demonstrar essa abundância da salvação. Essa comunhão plena que vai existir e permanente entre Deus e todos os habitantes dessa cidade. Na Nova Jerusalém, o jardim ali ele está preservado. A árvore da vida ela está acessível a nós. A comunhão com Deus, que foi quebrada lá no Éden pelo pecado, aqui ela está restaurada. Definitivamente, a morte ela dá lugar à vida eterna. E por fim, a descrição aqui do trono de Deus e do Cordeiro que está na Nova Jerusalém, versículos 3 e 4 aí do capítulo 22. Então, o trono de Deus e do Cordeiro está nessa cidade. Nós estaremos diante deste grande trono. Ou seja, a igreja ela revela a majestade e a soberania desse Deus Todo-Poderoso. O Senhor é quem governa sobre a igreja, Ele quem governa a igreja. É o Senhor, irmãos, que nos capacita a servi-lo com alegria e devoção, enquanto nós ainda estamos aqui. Se não fosse pela graça dele, irmãos, o pouco que nós fazemos, nós não faríamos. Porque nós somos extremamente egoístas em quem nós somos. E nós geralmente não fazemos quase nada, se não for pela nossa vontade própria. Geralmente as nossas ações, elas estão sempre motivadas a algo que vai nos satisfazer de alguma forma. Então, se não fosse pela graça de Deus, irmãos, nós nem à igreja viríamos. Porque isso não traz prazer para a nossa alma, para o nosso intelecto. Isso não traz. Geralmente nós estamos sacrificando um momento do nosso dia para o nosso interior, para o homem que habita em nós aqui, pecador. Nós estamos perdendo tempo quando nós viemos à igreja. Então, quando nós estamos aqui, irmãos, é porque o Senhor está nos dando graça. O próprio Espírito Santo está agindo em nós, gerando desejo em nossos corações, para que nós venhamos, para que nós estivemos aqui, adorando ao Senhor, nos entregando a Ele, rendendo adoração a Ele, enfim. Então, irmãos, para nós concluirmos aqui, quando nós lemos atentamente aí os capítulos 21 e 22 do livro do Apocalipse, nós podemos notar que a Nova Jerusalém, ela é muito mais do que nós imaginamos. É interessante nós pensarmos que, de certa forma,
boa parte da descrição dessa cidade aqui, ela já se cumpre na igreja hoje. Mas a totalidade ali do seu esplendor, ela só será revelada quando o noivo vier buscar a noiva. Nesse dia, então, será cumprido, né, com toda a plenitude, a promessa registrada no capítulo 22, será que eu marquei ao contrário? Não, eu acho que é no capítulo 4, versículo 20. Não, é ao contrário mesmo. Capítulo 22, versículo 4. Que vai dizer: os seus servos o servirão e contemplarão a sua face. Contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. É o que diz aqui a outra versão. É neste momento, irmãos, é neste dia que nós estaremos então, por fim, diante da face do nosso Deus, podendo servi-lo na nossa totalidade, da maneira como nós somos criados para ser. É ali que nós poderemos, de forma melhorada, com nossos corpos glorificados, a nossa mente transformada e renovada. É comum nós vermos muitos cristãos falarem da Nova Jerusalém, apenas enaltecendo aqui as suas características no sentido literal, né? Então muito se fala das ruas de ouro, seus muros de jaspe, né? Do rio de águas cristalinas, mas esquecem com facilidade da contemplação da face de Deus. No versículo 7 do capítulo 22 nós lemos: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Talvez alguém se pergunte, né? Quem são esses bem-aventurados aí? E certamente, irmãos, esses bem-aventurados são os habitantes da cidade santa. Os habitantes, os cidadãos ali da Nova Jerusalém. Estes são os vencedores, os eleitos dentre todas as nações, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo, desde a eternidade. Os mesmos que possuem o selo, as marcas de Deus em suas frontes, entre os olhos, em suas mãos também, em sua mão direita. Esses são aqueles que reinarão finalmente com Cristo durante toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. E é isso que nos faz estar aqui hoje, irmãos. Esse desejo, essa esperança de desfrutarmos desse dia, de alcançarmos, viver essa dádiva, né, de esperarmos de fato pelo dia em que o Senhor virá nos buscar. Não desista desse sentimento, não desista dessa esperança. Faça desse simples sentimento uma realidade na sua vida. É uma realidade, irmãos, que está cada vez mais próxima de se cumprir. Não permita que você se acostume com isso. Não se acostume com essa ideia. Não permita que a sua mente te traia a ponto de você ouvir sobre os grandes feitos de Jesus, ouvir sobre aquilo que Jesus fez por nós, todo o sofrimento, toda a angústia que Ele passou, toda a dor que Ele sentiu em nosso lugar, e achar que isso, ok, isso é normal. Não leia isso apenas como uma história. Não leia sua Bíblia como um livro qualquer. Leia sua Bíblia entendendo que tudo que está escrito nela já aconteceu real, de verdade mesmo. E coisas que ainda vão acontecer também. Não caia nessa normalidade que a vida cristã acaba nos apresentando. Não importa quanto tempo você tem de igreja. Viva como se você não soubesse nada ainda sobre o Senhor. Viva como se você ainda fosse uma criança na fé. Uma criança que morre de vontade de satisfazer seus desejos. Que você seja uma criança da fé. Nós somos incentivados a ter essa inocência da criança. Para que nós não deixemos de desejar, de buscar, de querer, de estar presente. Não permita, irmãos, que
a cultura deste tempo influencie você mais do que a tua igreja, mais do que a tua Bíblia. Não permita. Não permita que a normalidade do que se vê aí fora se torne uma normalidade para você. O mundo pode ter mudado, pode ter evoluído, pode ter desenvolvido várias coisas, mas a Bíblia é a mesma. O Senhor ao qual nós servimos é o mesmo. E nós seremos cobrados disso. Nós não seremos cobrados por causa da cultura que nós vivemos hoje. Não, nós seremos cobrados pela palavra que nós temos conhecimento das nossas mãos. E como eu preguei aqui no domingo à noite, quanto mais conhecimento nós temos dessa palavra, mais de nós será cobrado. Então, há quanto tempo nós estamos aqui? Quanto nós temos ouvido? Quanto nós temos, vivido essa vida aqui de fé, de igreja? E o quanto isso tem nos incomodado, de certa forma, a entender que nós estamos fazendo muito pouco ainda por Deus. Não é pela igreja não, irmãos. Não é pelos pastores, não é pelos seus líderes. É por Deus mesmo. Certo? Não é... Tem muita gente que fala, não, mas eu não estou indo por causa disso, daquilo. Eu não posso ir no culto porque eu trabalho. Ok, cada um tem as suas limitações, as suas necessidades, a gente entende. Mas e na tua casa? Como que está? Porque então se nós baseamos a nossa impossibilidade de estarmos presentes, nos cultos, nas programações da igreja, nós precisamos estar com a nossa fé muito em dia dentro de casa. Tá. A gente precisa fazer essa autoanálise, essa avaliação. Porque tem muita gente que se coloca numa posição de vítima, porque você não sabe o que eu sofro, você não sabe o que eu estou passando. Eu acho muito interessante, ironicamente falando, que normalmente as pessoas, quando estão passando por situações, por momentos, por dificuldades, a primeira coisa que ela faz é parar de ir para a igreja. Então o problema é Deus? Não, o problema não é Deus, é que eu não estou muito bem, eu não quero ir na igreja. Então beleza, então você está orando na tua casa? Você está lendo a tua Bíblia? Quantas vezes você está pegando a tua Bíblia na semana para você ler, para você estudar, para você meditar na palavra, para você orar a Deus? Como está a sua vida cristã? Porque a igreja não é a tua vida cristã, irmãos. Isso aqui deveria ser para nós o nosso alento. Deveria ser a nossa alegria, o nosso refrigério deveria ser isso aqui. Os cultos que nós estamos vindo aos domingos, eles não podem ser o nosso pesar. Se forem, algo de muito errado está acontecendo com a nossa fé. Muito errado. O que de fato nos mostra quem nós somos em Deus, para Deus, por Deus, é quem nós somos na nossa vida. Não aqui. Aqui todo mundo é crente, aqui todo mundo é santo, aqui todo mundo ama a Deus, aqui todo mundo dá glória a Deus, aleluia. Todo mundo canta, todo mundo fecha os olhos, levanta a mão, ajoelha. Todo mundo é perfeito aqui. Todo mundo é. E quando as pessoas deixam de vir e se justificando pelas situações da vida, se justificando, enfim, seja lá qual for a desculpa, eu penso que a vida dessa pessoa precisa estar em muita conformidade com Deus. Porque senão, irmãos, está deixando de vir, está deixando de participar, está deixando de ser parte do corpo aqui, da vivência da igreja. E nem vida com Deus na tua casa você está tendo. Então, irmãos, crente que essa pessoa não é. Não tem como, irmãos, não tem como. O nosso corpo sobrevive porque nós comemos todo dia. Se nós não alimentarmos o nosso espírito, ele não vive também. Ele não vive. Então nós viemos à igreja para sermos orientados, porque tem pessoas aqui nas igrejas espalhadas por aí, escolhidas por Deus, capacitadas por Deus, com dons, com talentos, que são usadas, ministradas pelo Espírito para trazer ensinamento para a igreja. Isso é parte. E talvez são pessoas que vão te mostrar caminhos que você não viu ainda, para você sair daqui e aplicar lá fora. Mas se você sair daqui com aquilo que você está recebendo, e amanhã você não fazer mais nada com isso, e você voltar a pegar a sua Bíblia só no domingo que vem, meu irmão,
A gente vai ler o Apocalipse e isso não vai causar nem nada no nosso coração, sabe? A gente vai ler os sacrifícios de Jesus. Nós vamos ler aqui o que aconteceu com os apóstolos. Paulo na cadeia, preso, escrevendo para que as pessoas encontrassem alegria em Cristo. Meu irmão, você tem noção do que é isso? Não, nós não temos noção do que é isso. Nós não temos noção do que é isso. Nós não sabemos o que era uma prisão na época de Paulo. Era um buraquinho desse tamanho, assim, ó, que ele entrava lá, ficava lá no fundo, sem luz, um lugar úmido. Ali só passavam a comida ali para ele lá, sozinho, ali, enclausurado. Escrevendo coisas para ensinar nós aqui, 2023, século 21, cheios de tecnologia, de conforto, com a possibilidade de estar deitado na nossa cama quentinha, ou então com o nosso ar-condicionado ligado, com um aparelho eletrônico na nossa mão, lendo aquilo que Paulo escreveu numa masmorra. Irmãos, isso não pode ficar normal para nós. Nós não podemos pensar nisso com normalidade. Nós não podemos sair daqui e viver as nossas vidas como se estivesse tudo bem. Eles já fizeram, amém, amém, eles já fizeram, mas e nós? E nós, o que nós estamos fazendo com toda essa luta dessa galera toda? O que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos manchando a imagem do Evangelho? Ou nós estamos tratando com integridade e fidelidade aquilo que eles já fizeram? Aquilo que eles já sofreram? Então, irmãos, desde que eu comecei aqui o livro do Apocalipse, a minha intenção não foi convencer os irmãos daquilo que eu acho que é mais provável, não foi fazer com que os irmãos deixem de crer naquilo que os irmãos creem, porque o livro do Apocalipse é um livro muito difícil, muito complexo, e acho que o objetivo não deve ser esse, mas a minha intenção desde o início foi trabalhar nos corações dos irmãos, que nós estejamos prontos, preparados, conscientes das coisas que ainda virão, das coisas que ainda hão de acontecer. E elas vão acontecer, irmãos. Não tenha dúvidas disso. É palavra de Deus. Quantas coisas nós lemos aqui que já vimos que já aconteceu. Se já aconteceu, significa que o resto, a tendência forte é que aconteça também. Então, são coisas que vão acontecer. E se chegar a grande tribulação e nós estivermos aqui, como nós vamos lidar com ela? Tomara que nós estejamos, mas e se nós estivermos? Como nós vamos lidar? O quão crentes nós seremos diante de uma arma para a nossa cabeça, mandando que nós neguemos ao nome do Senhor? O quão fiéis a Deus nós seremos? Será que nós nos submeteremos aos mesmos sofrimentos dos apóstolos que morreram? Crucificados, apedrejados, queimados, com suas cabeças cortadas? Ou será que nós abandonaremos o barco? Abortaremos a missão? O livro do Apocalipse serve para isso. Para trazer temor, não medo, mas temor ao nosso coração. De nos fazer voltar a sermos servos de Deus verdadeiramente. Servir ao Senhor em humildade, com o coração quebrantado, ciente de que nós somos pequenos demais, fracos demais, falhos demais diante da grandiosa mão do Senhor, diante da soberania do nosso Deus. Amém, irmãos?